Olá, oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos à correção da semana 4 do PET volume 2, segundo bimestre de História. Então vamos lá? A semana 4 de vocês trouxe o tema Revolução Francesa e eu vou fazer uma breve apanhado aqui do texto, bem rapidinho, para a gente ir logo para as atividades, tá bom? Então vamos relembrar um pouquinho do que foi a Revolução Francesa. Primeira coisa, o povo lá na França vivia dividido em classes ou estamentos que não tinham mobilidade social. Ou seja, as pessoas da classe do terceiro estado ali, do estamento terceiro estado, dificilmente ou jamais iria conseguir chegar a ocupar um cargo do primeiro estado ou do segundo estado. E quem é que compunha esse primeiro estado, segundo estado e terceiro estado? No primeiro estado era o clero, no segundo estado a nobreza e o terceiro estado era o restante da população. Nós vamos ver detalhadamente daqui a pouquinho. Então, gente, acima de todos esses estavam o rei. E o povo cansadíssimo aí com os mandos e desmandos do rei, cansado do rei absolutista, fazendo as coisas do jeito que ele queria. E o terceiro estado, sempre ali tendo que bancar, e o primeiro e o segundo estado, ficou revoltada, né? Então, o que eles fizeram? Foi às ruas, retirou o rei do trono, instalando assim um modelo republicano que inspiraria outros países europeus e americanos. Então, gente, a Revolução Francesa, para os americanos, né, para outros estados também, foi uma inspiração para que eles pudessem implantar o regime republicano. Além, né, das ideias iluministas que já tinham aflorado aí nesse período da Revolução Francesa. Então vamos lá, ó. A sociedade francesa era comandada aí por o rei Luís XVI, que era o cara que vivia cercado de luxo e muito abuso de poder. E essa sociedade estava dividida em 3 estamentos, né, sem mobilidade social, que era o primeiro estado, tá aqui, ó, formado por membros do clero que representavam menos de 1% da população. O segundo estado era formado pela nobreza, por cerca de 1,5% da população. Já o terceiro estado era formado por burgueses, artesãos e camponeses e formava a grande massa, compondo cerca de 98% da população, ou seja, eram a maioria. Mas o que levou o povo a se revoltar? Depois de muito tempo que não era convocada uma Assembleia Geral, o rei resolveu, sob pressão, convocar uma Assembleia. Essa Assembleia era nada mais, nada menos que para manter aí os privilégios da nobreza e do clero, enquanto os camponeses continuavam aí fazendo todo o trabalho pesado e pagando altíssimos impostos para manter o luxo dessa corte. E o que acontece? Eles queriam fazer a votação por classes. São 3 classes. Então seria clero, nobreza e camponeses, primeiro, segundo e terceiro estado. Se eles votassem por classes, para manter o privilégio, primeiro e segundo ia votar e ia perder de 2-1. Mas os camponeses, o pessoal do terceiro estado, queria que fosse votação por cabeça. Por cabeça é voto individual, por pessoa. Que nesse caso eles eram a grande maioria e eles iam conseguir, então, reivindicar os seus direitos, diminuir esses impostos, enfim, fazer o que era melhor para a população. Mas o rei decidiu que não ia ser assim, que ia ser votado por estado. E aí isso gerou uma revolta aí na população, que depois, né, a burguesia convocou aí então uma Assembleia Nacional. O que eles fizeram? Criaram uma Assembleia Constituinte, e isso tudo, gente, fora aí das decisões do rei. Criaram uma Assembleia Constituinte e foram lá para depor o rei. Como que eles fizeram isso? A primeira coisa que eles fizeram, então, foi lá derrubar a Bastilha. A Bastilha era uma prisão muito importante que representava aí, então, o poder absolutista do rei. Lá estavam presos políticos, estavam outros presos também, inclusive um arsenal de armas muito importantes na época. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi ir lá na Bastilha, derrubou aquilo tudo, tocou fogo naquilo, pegou as armas e foram para as ruas. E aí, nas 3 semanas seguintes, está aqui falando o texto, ó, a população passa a saquear castelos, queimar documentos, executar os membros da nobreza e alguns membros da alta burguesia, e esse período ficou conhecido como o Grande Medo, que representava nada mais nada menos que toda a revolta da população contra os abusos do antigo regime. Então, a partir disso, a burguesia
toma o poder, cria aí a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, baseado na questão dos direitos humanos, né, que todos os seres humanos são iguais, enfim, criou uma série de leis que são importantes para nós até hoje. Aí eles instalaram uma república como forma de governo, pegaram o rei Luís XVI, levaram ele à guilhotina, que ele foi condenado à morte, depois a Maria Antonieta também foi, tadinha, degolada, enfim. Daí, depois de um tempo, esses próprios revolucionários se dividiram em grupos, né? Girondinos, jacobinos, sans-culottes e planistas. Então, os jacobinos ficaram muito tempo no poder e instalou, inclusive, uma fase chamada o Grande Terror. Foi o período em que todas as decisões que o líder Robespierre tomava frente às decisões políticas aí para manter um Estado igualitário, tal, todo mundo que era contra, ele mandava guilhotinar. Teve dia de guilhotinar pessoas o dia inteiro naquela guilhotina. Botava lá o pescoço e tal. Mas, com o passar do tempo, eles acharam até que o Robespierre estava meio lelé das ideias. O próprio Robespierre foi guilhotinado. E ficaram então no poder aí os girondinos. Que mais tarde esses girondinos vai se aliar ao exército, que tinha como líder aí o grande poderoso Napoleão Bonaparte. E vocês vão ver depois, nos próximos capítulos aí, a questão do diretório, né, que é o governo de Napoleão Bonaparte. Então esse foi o resumão que eu consegui fazer para vocês aqui do tema de vocês, tá? Então vamos para as atividades. Número 1. Explique por que a tomada da Bastilha foi importante para a Revolução Francesa. Porque a prisão era símbolo do poder absolutista, simbolizava o poder do rei. 2. Sobre a sociedade do antigo regime, responda. Letra A. Identifique como era dividida a sociedade. Aí você vai colocar o primeiro estado, que era o clero, segundo estado, nobreza, terceiro estado, burgueses, artesãos e camponeses. Aí você pode colocar também do jeito que eu coloquei aqui, falando a porcentagem da população, que nada mais é o que está lá em cima no texto que eu mostrei para vocês. Letra B. Reflita se a sociedade do antigo regime era igualitária. Era desigual com grupos sem mobilidade social. Então, quem fazia parte do terceiro estado não tinha mobilidade social, as pessoas não tinham, mesmo que fossem ali os burgueses, que eram muito ricos, não tinham participação política, não tinham direitos a nada. O direito que eles tinham era de pagar impostos para poder sustentar primeiro e segundo estado. 3. Leia os trechos da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Artigo número 1. Os homens nascem livres e iguais em direito. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 4. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei. Escreva um parágrafo refletindo sobre a importância dessas leis nos dias de hoje. Eu coloquei uma frase praticamente, né? Um resumo do resumo do resumo, que eu coloquei assim: é importante na garantia de nossa liberdade individual, para garantir nossos direitos e deveres e igualdade entre os seres humanos, partindo do princípio de liberdade, igualdade e fraternidade. Beleza? Então é isso, gente. Chegamos ao fim da semana 4 e daqui a pouco, se Deus quiser, semana 5 para vocês.